O governo federal deve publicar nos próximos dias uma medida provisória para flexibilizar o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a FGTS. Essa medida incentiva o consumo das famílias no momento em que a gestão Lula está tratando de reverter uma queda de popularidade observada nas últimas semanas. Confira na reportagem, ela é de Pedro Teixeira. A medida permite que o trabalhador que optou pelo saque aniversário e que foi demitido sem justa causa tenha acesso ao recurso do FGTS. Essa possibilidade foi barrada na criação do programa e só vai valer retroativamente. Ainda assim, quem usou o recurso como garantia de empréstimos bancários vai continuar com o dinheiro bloqueado. A mudança partiu de uma articulação entre as principais centrais sindicais com o Palácio do Planalto. O Ministério do Trabalho e Emprego estima que cerca de 8 milhões de brasileiros tenham perdido o acesso ao dinheiro por aderir ao saque aniversário. A flexibilização, entretanto, ainda precisa passar pelo Congresso. Em 2023, o saque aniversário gerou 38 bilhões de reais. A maior parte foi para os bancos, como garantia dos empréstimos contratados. A estimativa do governo é de que os consumidores abandonem aos poucos o empréstimo lastreado pelo FGTS. Então, sem mexer no saque aniversário, vai continuar garantindo que haja consignação. Nós vamos oferecer uma nova linha de crédito, que é o consignado privado, e vamos criar uma regra de transição para quem ficou com dinheiro preso. O governo considera que o saque aniversário mina o objetivo do FGTS de criar uma poupança a qual todo trabalhador teria acesso caso ficasse sem emprego. De quebra, a flexibilização impulsionaria o consumo das famílias. A expectativa é de que a medida contribua para frear a queda de popularidade do presidente Lula. Nesta segunda-feira, Lula exaltou outros 2 projetos que o Planalto considera essenciais para reverter essa percepção negativa. O Pé de Meia, que beneficia estudantes de baixa renda, e a ampliação do Farmácia Popular. Mais cedo, o petista participou da cerimônia de contratação de novos estaleiros da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Ele celebrou a retomada dos investimentos no setor, que devem gerar 34 mil empregos em 4 anos, segundo as estimativas da estatal. Às vezes, Daniel, às vezes eu me sinto assim, uns 20 anos jogados lá para trás, lá no fundo do baú dos truques do governo do PT, 1 e 2, vamos facilitar acesso ao crédito, incentivar a indústria naval, vamos fazer de tudo para que as famílias possam consumir mais. Não tem nenhum truque novo, não, para oferecer? Ou melhor não, né? Talvez. Olha, William, há uma nostalgia deste governo por marcas antigas, por uma reciclagem de programas e pacotes que foram efetivos no passado, mas que ainda não vingaram no governo Lula III. Mas é curioso quando a gente percebe reservadamente, em conversas reservadas mesmo com integrantes do alto escalão deste governo, como existe uma autopercepção de que o governo está no caminho correto. Não existe esse tipo de autocrítica no governo. Existe uma percepção de que ou as pessoas não conhecem suficientemente as novas marcas e as novas bandeiras, por exemplo, Pé de Meia, por exemplo, o Vale Gás, por exemplo, programa Acredita ou Desenrola, esse tipo de coisa. E que é preciso trocar a embalagem porque não existe problema de material, de conteúdo. Portanto, existe ali uma ofensiva da comunicação do governo, muito de olho ali em quem deu mostras muito claras de estar desgarrando um pouco do governo, que são as mulheres, o pessoal do Nordeste, público de renda mais baixa, que nas últimas pesquisas começaram a desaprovar mais o governo e tentar trazer de volta. O que não está no radar do governo, me parece, é que melhorar indicadores econômicos é ótimo e é uma pré-condição para a popularidade. Mas não basta. O que é preciso é resgatar uma relação de confiança e de credibilidade com o eleitor. E o governo carece disso.
o governo transmite muito frequentemente, como transmitiu na sexta-feira, naquela confusão do Plano Safra, de que existe uma falta de coordenação, uma falta de comando. Se existe comando, por que é tanta bateção de cabeça? Quem é que manda, afinal? E é essa sensação que não é com novos programas ou novas embalagens que o governo vai mudar a percepção. Mas deixa eu voltar a esse ponto com que você começou a sua intervenção, Daniel. Quer dizer, recorrer a ferramentas que tiveram êxito político-eleitoral, inegável, um bom tempo atrás, e aplicá-las novamente hoje. As ferramentas são as mesmas, basicamente, as mesmas. Mudam os nomes, mas é o mesmo tipo de coisa. Vamos facilitar o acesso ao crédito, porque isto facilita o consumo, para não falar das questões de política industrial, isso eu volto você com a Thaís. Mas o que eu queria era ouvir de você, Caio, é o seguinte: há uma série de estudos acadêmicos, boa parte deles, aliás, dizendo há uma mudança na maneira como as pessoas beneficiadas por esse tipo de ferramentas enxergam isso hoje. Por exemplo, Bolsa Família é visto como uma política de Estado. Não associam mais à figura do presidente. Da mesma maneira, outros programas como o Pé de Meia, como Farmácia Popular, são vistos mesmo como uma prestação de serviço do Estado, não importa quem seja o governante. Agora, isso são acadêmicos que pensam, sociólogos fazem esse tipo de análise, nós jornalistas também. O governo não, ele acha que funciona igualzinho como funcionou. O governo é bem conservador, né, nessa estratégia eleitoral, marketing eleitoral, a própria visão do Sidônio Palmeira, né, de jogar com instrumentos que já deram certo no passado, como você mesmo colocou, né? A tríade que ajudou o Lula a se reeleger e a superar a popularidade perdida no mensalão foi justamente política de valorização do salário mínimo, Bolsa Família e crédito consignado, dobrou a aposta no segundo mandato no Lula 2, conseguiu sair do governo muito bem avaliado, não só por isso, tinha uma onda de commodities no mundo, mas esse é outro episódio. Então ele resolve, se esse time ganhou em diversas situações, na maioria das eleições desse século, inclusive, não só com o Lula, mas com a Dilma também, por que eu vou mudar? Agora, por outro lado, o não mudar e o não inovar é justamente onde ele pode se dar mal. Você citou aí essas questões, né, da Bolsa Família ser política de Estado, mas eu colocaria aqui essa teoria da prosperidade, né, que é o que é a grande novidade, né, do marketing político eleitoral. Os marqueteiros... Você vai pegar todo o lado evangélico. Isso, que pega os evangélicos, mas pega muita gente, principalmente da periferia, que não quer mais apenas o benefício social, ela quer condições e que o Estado gere condições, de preferência não intervindo e não atrapalhando, para que essas pessoas desenvolvam uma atividade empreendedora e cresçam e evoluam com os seus próprios pés, né, e mãos também, né? E isso o governo parece olhar mais para trás do que olhar para frente, essa é a grande novidade, principalmente nas periferias brasileiras. Thaís, quando a gente fala dessas ferramentas com as quais o governo teve, ou os governos do PT tiveram êxito político-eleitoral em priscas eras, tanto o Daniel quanto o Caio dizem o que isto resultou lá atrás de benefício, hoje não está garantido de forma alguma, por N razões que quiser enumerar. Agora, vamos pegar outro aspecto que a gente colocou na reportagem também do Pedro, que é mais um incentivo à indústria naval. Vai funcionar? Olha, William, o que falta na política pública que o Lula está querendo restaurar e serve tanto para as políticas sociais como para a indústria naval, é um elementozinho muito básico do sucesso longevo da política pública, que é a produtividade. As políticas sociais do Lula não promoveram ganho de produtividade dos trabalhadores brasileiros, da economia brasileira. A política, especialmente a política setorial, desenvolvimentista setorial, especificamente da indústria naval, promoveu zero de ganho de produtividade. O Brasil recebeu bilhões de reais em incentivos para fazer nascer uma indústria naval praticamente do zero, porque ela tinha quase que desaparecido da economia brasileira, e a mesma coisa vai acontecer agora. Quer dizer, não há nenhum preparo, não há nenhum diagnóstico. O Samuel Pessoa costuma dizer o seguinte: o problema não está nem em achar que é possível fazer uma política desenvolvimentista setorial, é não ter o mínimo de cuidado para entender o que precisa fazer para uma política de indústria naval dar certo no Brasil, o que precisa fazer para que o Pé de Meia, que é um excelente programa, faça com que esse estudante consiga estar melhor qualificado
até para construir navios, se for o caso. Então, o erro do diagnóstico passa também por entender que, sem ganho de produtividade, nada que o presidente Lula coloque de pé vai continuar. Daniel, vai continuar do jeito que está? Eles acham que está dando certo? Não tem a menor dúvida. Eles acham que está dando certo? Não tem a menor dúvida, William. Realmente acham que estão dando certo, acham que existe um problema de embalagem, não de fadiga de material, de empacotamento, não de produto. Portanto, basta melhorar a comunicação e fazer com que os brasileiros conheçam esse tipo de programa de abordagem que sairão satisfeitos. Existe uma outra pegada também paralela a isso não é uma visão excludente, é uma visão paralela, de que inevitavelmente você vai caminhar para uma eleição em 2026 que vai ser ainda muito polarizada. E que as pessoas, por algum motivo, na cabeça do governo, por causa da embalagem, não por causa do produto, não estão satisfeitas o suficiente com o governo Lula. Portanto, a melhor estratégia para esse clima altamente polarizado novamente em 2026 é estabelecer uma confrontação com Jair Bolsonaro e a direita. Por isso, uma estratégia de lembrar sempre, por exemplo, da trama golpista que culminou em 8 de janeiro. Portanto, olha, vocês não estão gostando disso aqui? Lembrem-se que existe um risco à democracia que é muito pior. É por isso que quando se vai ao supermercado e não se consegue pagar, encher o carrinho do supermercado, vai se vir com essa frase recorrente que é, olha, o preço aqui é o preço de ter salvado a democracia. Esse preço tão caro dos alimentos é o preço de ter salvado a democracia. Deixa eu pegar um outro aspecto ainda em tudo isso. Nós estamos falando e começamos a edição dizendo como Lula pretende recomprar a popularidade. A gente viu com as mesmas ferramentas, com o mesmo tipo de incentivo a setores da economia. Agora, ele está diante do que parece ser, ele protela isso, às vezes não é uma reforma ministerial. Vamos traduzir o que é reforma ministerial. É simplesmente busca de apoio e articulação junto às principais correntes políticas visando a eleição de 2026. E como é que está andando essa? Muito devagar, né? Muito pontual. A gente já discute aí, pelo menos no jornalismo político há meses, a tal da reforma ministerial. Nem o próprio presidente, que a gente tem de informação, considera que é uma grande reforma ministerial. Ele é muito mais pontual. E a ideia principal dela é tentar, porque isso também não está muito claro ainda, abrir mais o governo para outras forças políticas, principalmente de centro, com o objetivo de não só conseguir governabilidade neste ano e aprovar as matérias importantes para o governo, como também e principalmente amarrar essas forças políticas de centro, centrão, na coalizão de reeleição do Lula. Isso não está garantido, isso não vai acontecer. Né? Nenhum partido de centro, União Brasil, PP, Republicanos, MDB, vai amarrar o burro à sombra, nessa sombra do Lula. Sombra né? Da estrela do PT. Isso, ninguém quer porque o futuro é muito incerto e imprevisível. E mesmo daqui a um ano vai ser incerto e imprevisível. Ninguém quer garantir isso agora. O grande lance, acho que da reforma ministerial é a gente observar quem vai para o lugar do Alexandre Padilha. Né? Tem uma troca em curso, que é tirar a ministra da Saúde e colocar o Padilha lá, mas vai colocar quem? Aí tem duas correntes. Tem gente que acha que tem que manter o PT lá, né? Palácio do Planalto só tem PT. E tem muita gente defendendo que se abra, pelo menos pegue alguém do centrão habilidoso, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e coloque ele lá dentro para tentar melhorar esse relacionamento, já para tentar costurar uma coalizão ampla em 2026. Mas nada disso está garantido ainda. Até agora, não mudou nada relevante, pelo menos até agora. Por último, Thaís, a gente não tem um orçamento aprovado. A gente tem aquelas, quantas eram? Primeiro eram 25 prioridades, né? Depois ele acrescentou mais algumas, como o Haddad levou ao Parlamento Brasileiro com seus 2 novos presidentes das casas legislativas. O que está andando? Quem tem 25 prioridades tem qual, né? Foi justamente o que a gente falou aqui. Quem tem 25 prioridades não tem nenhuma. Exatamente. Qual delas está andando? O governo precisa urgentemente aprovar o orçamento, precisa ele também promover ajustes no orçamento, encontrar, por exemplo, espaço fiscal para o pé de meia. Então, também tem essa, né, de a gente entender como é que o governo vai fazer política pública dentro do orçamento. Não fez nos 2 primeiros anos, Vale Gás, pé de meia, ficaram de fora disso. E, William, assim,
o temor que a gente colocou aqui como um temor vivo de investidores, de economistas, que é o presidente Lula pisar no acelerador no fiscal porque está perdendo popularidade, isso de alguma forma vai ou pode influenciar nessa agenda do Congresso Nacional. Acho que essa é a grande preocupação, né? Já começou a influenciar no mercado, hoje o dólar voltou a subir. Não é nada demais, mas é um radar que começa a chegar. Porque, de novo, qual será a prioridade? Vai ser ajustar ou vai ser adicionar o orçamento? Gente, a gente fica por aqui. Por favor, Daniel, prossiga, Daniel. Não, só ia muito rapidamente que a Comissão Mista de Orçamento lá do Congresso anunciou uma tentativa de votar o orçamento no dia 11 de março. Orçamento que deveria ter sido votado em 2024. Eu fui atrás da Câmara para saber de grandes lideranças ali, assim, olha, tem chance mesmo? Me disseram, olha, o orçamento não está nas mãos do governo, não está nas mãos da Comissão Mista de Orçamento, está nas mãos do Flávio Dino, depende dele liberar as emendas parlamentares. E o Congresso, na verdade, 40 dias parado, né, William? Porque tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre tomaram posse, foram eleitos dia 1º de fevereiro e nada está acontecendo. Essa semana o Senado emendando o Carnaval. A Câmara dos Deputados, sejamos justos, pelo menos convocou sessão para essa terça para apreciar 14 projetos. Mas está tudo parado em termos de Congresso Nacional em Brasília. Quantos projetos? 25, né? Não, eram prioridades. Ficou tudo para depois do Carnaval.